visto que existe muita divisão, né? 47 mil denominações cristãs. Mas isso já começa a nos ajudar a unir, pois uma coisa importante que nos divida é justamente a nossa interpretação, né? Nós Timote, interpretamos, sim, pode voltar um pouquinho do início? Eu botei para gravar. Olha, eu estava atendendo aí um telefone bem importante. Eu não podia deixar de para gravar desde o início. Você falou? eu estou gravando, a não ser Ok. que você queira. Ok, então continue. Ok, obrigado. Tá bom. É importante aprender a interpretar a palavra de Deus e todos interpretar da mesma maneira. Eu coloquei a minha família ali de novo porque eu gosto muito da minha família. Me perdoe. Mas eu amo tanto a minha família. Deus tem nos ajudado tanto. Por que, então, devo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro ponto dessa lição hoje é sobre será que temos como provar que a Bíblia é de Deus? É, é fácil? Aliás, nós podemos inventar muitas maneiras para provar, mas não precisamos, pois o próprio Deus nos ensina a defender a sua palavra. Ele mesmo defende, então nós simplesmente precisamos aprender o que é que Deus ah, usa para defender a sua própria palavra, não é? Dentro da sua própria palavra. A verdade é que quando nós falamos o evangelho, especificamente para certas pessoas, não é uma história fácil de acreditar, pois nós falamos sobre uma virgem que deu à luz a nosso Senhor, não é? Uma virgem que deu à luz, não é? Não é fácil de aceitar. E também falamos sobre ressurreição. Falamos que Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Não é fácil de acreditar. Por isso que nós precisamos de umas provas concretas, não é? Esse que nasceu de uma virgem, que ressuscitou no terceiro dia, é o nosso Rei eterno. Isso pode ser difícil de acreditar, de aceitar, especialmente para certas pessoas, mas observa comigo especificamente nas escritas de Lucas. Lucas é um médico muito inteligente. Ele trabalhava com os apóstolos, especificamente com o apóstolo Paulo, viajava muitas vezes com o apóstolo Paulo, muitas vezes está escrito em Atos, que escrito pelo médico Lucas, ele diz que nós temos muitas provas indiscutíveis, não é? Atos 1, em versículo 3, ele começa o livro dizendo: nós temos provas indiscutíveis, não uma prova, mas provas, não é? Não pode discutir, não dá para é, achar defeitos, não dá. Eu gosto tanto disso, né? Eu espero que você goste também, porque veja quanto nós temos de provas, não apenas evidências, provas, não é? Sim, muitas evidências, mas muitas provas
também, né? Número um, prova número um, o mais concreto, o mais indiscutível, não é? A prova de testemunhas. Isso já não tem como discutir. E vamos ver por que não podemos discutir, porque as provas são fortes muito mais do que o suficiente. Não importa quem é que está julgando, as provas de testemunhas é mais do que necessário para qualquer pessoa, não é? Para qualquer tribunal, literalmente, não é? E precisamos ver e entender essas provas. Veja, no Velho Testamento, até no Novo Testamento, Deus usa as provas de depoimentos de testemunhas, não é? Deus é que usa. Em Deuteronômio, na lei de Moisés, o Velho Testamento, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, no Velho Testamento, não no Novo, certo? Mas no Velho Testamento, 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta. Não é? Estamos falando sobre um tribunal. E nesse tribunal, de acordo com Deus, Deus diz 2 ou 3 testemunhas é suficiente, não é? Para condenar uma pessoa à morte no Velho Testamento, certo? No Novo Testamento também, mas nós não temos pena de morte no Novo Testamento como eles tinham no Velho Testamento. E você sabe, né? Porque no Velho Testamento tinha, de fato, pena de morte, né? Quando pessoas, se alguém cometeu adultério, por exemplo, com 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá morrer apedrejado pelas pedras de toda a congregação, não é? Você mesmo jogando as pedras no Velho Testamento. Mas em Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, novamente escrito pelo mesmo homem, Lucas, o médico Lucas, um relato de fatos, Lucas está falando, né, sobre a apresentação do evangelho, que ele está escrevendo a um oficial da justiça, um oficial político. Ele está oferecendo um relato em ordem dos fatos. Agora, como é que ele pode dizer que são fatos? Bem, ele vai explicar por quê. Porque foram testemunhas oculares. Testemunhas, eles viram seus próprios olhos, os que estão dando o depoimento que nós temos em nossas mãos, a Bíblia, o Novo Testamento, especificamente nesse caso, foram testemunhos oculares. Eles, pessoalmente, viram, seus olhos viram. Não, quem pode negar? Bem, tem alguns que querem negar, mas, veja bem, ainda fica atento para que tenhas certeza, não, ele escrevendo a este político, para não, para ele não ter nenhuma dúvida, pois ele é um político, ele sabe como funciona a lei, como funciona o tribunal, a justiça. Nós podemos ter a certeza, não é? Não uma situação duvidosa, não. Pelo contrário, em Atos 4, 18 a 20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é, Pedro e João falando no tribunal, não é?
pois eles foram jogados na cadeia e condenados. Mas os líderes dos judeus os condenavam, dizendo: vocês não podem mais falar sobre Jesus, não é? E eles disseram: desculpe, mas nós vamos falar mesmo assim. Eles foram já jogados no tribunal, foram açoitados, foram jogados na cadeia múltiplas vezes, mas eles estão respondendo: desculpa, mas nós vamos falar mesmo, não importa o que vocês dizem, pois nós vimos e nós ouvimos. Então, são testemunhas dobrado, né? Vimos e ouvimos, não somente testemunhos oculares, mas testemunhos, ok? Auditórios, não sei. Mas eles viram e ouviram muitas e muitas vezes, não é? Agora, eu peço, por favor, que nos ajude a pensar, assim, raciocinar como funciona o tribunal, onde nosso país, não importa se é Angola ou Moçambique ou Estados Unidos, não importa, pois todos nós temos isso em comum, né? Todos os nossos tribunais têm a mesma coisa, usa a mesma coisa para poder chegar à verdade, não é? Falando sobre um fato que aconteceu no passado, não é? Como podemos confirmar, verificar, ter a certeza, saber a verdade com testemunhos? Veja como funciona. Eu quero dar uma ilustração primeiro para poder ver se conseguimos entender como funciona testemunhas oculares. Opa, o negócio não está querendo cooperar comigo. Ok. Considere este exemplo. Eu vou só inventar uma história para você entender. Você pode tomar o lugar do juiz, da júri, para poder chegar à verdade. O que aconteceu? Veja o que acontece. Eu vou apenas voltar para nós pensar, só inventando uma história para usar. Havia um certo tal, você está no tribunal, uma batida de carro, e você tem que ser o juiz, pois os danos foram muito caros, né? Destruiu dois veículos, os dois acabaram no hospital, não é? Então temos que decidir quem vai pagar todos os danos, consertar os dois carros, ou comprar outro, ou pagar todas as despesas do hospital e tudo mais. É milhões e milhões. É caríssimo o que aconteceu. Então, entra no tribunal ou a primeira pessoa dizendo: eu sou motorista daquele ah, ah, carro Toyota azul e eu estava chegando ao cruzamento. De repente, aquele caminhonete entrou na minha frente, bateu em mim. Eu tive sinal aberta e eu estava andando de acordo com a velocidade permitida pela lei, mas eh, agora pronto, nós temos primeira testemunha que está dizendo que ela é inocente e que o sinal dela estava aberto, que, bom, agora pronto, você já tem a verdade, já sabe? Claro que não, né? Então, segundo testemunha entra, antes de
continuar, lembre que quando nós fazemos o nosso depoimento, está sendo escrito bem rápido cada palavra que for falada. E depois de ser falado, dado o depoimento, a pessoa que deu o depoimento lê com cuidado e se é realmente o que falou, o que está dando como depoimento, está escrito e assina. Se é isso, então assina debaixo, né? Com a data, com sim, foi isso mesmo que aconteceu, não é? Está escrito, assinado. Pronto. É o depoimento escrito e assinado, confirmado. Pronto. Segundo depoimento, o dono do próximo carro, caminhonete, Chevrolet, que ele entra e ele diz que eu estava andando naquele cruzamento na velocidade aceitável, a minha sinaleira estava aberto, luz verde, eu estava só passando e de repente esse carrinho entrou na minha frente, bati nela e o sinal estava aberto para mim. Com certeza estava fechado para ela. Pronto, tudo escrito, confirmado, assinado, está no depoimento escrito, assinado. Pronto. Agora, você já sabe qual é a verdade, quem é que vai pagar essas despesas incrivelmente caras? Não, claro que não. Pois nós não podemos acreditar, pois estes dois estão só falando o que vai ajudar eles. E, obviamente, um deles está mentindo, não é? Não é? Um deles está mentindo. Então, basicamente, estes dois são expulsos, não são evidência, pois é apenas a palavra de uma pessoa contra a palavra da outra pessoa. Cada um está só falando para aproveitar e tentar, assim, meter a situação para a vantagem deles. Bem, ok. Entra o terceiro testemunho. Ele diz: eu sou o policial que chegou, eu cheguei mais ou menos 30 minutos depois do acidente e eu examinei os carros, os dois, com calma. Eu ouvi os dois motoristas, anotei as declarações deles e então, eu, eu só sei que é 80% de probabilidade de que aquele carro Toyota azul invadiu a sinaleira e que é a culpa dela. 80% de probabilidade. Pronto, está tudo escrito, assinado, né? Pronto, você agora está disposto a dar a sentença? Não temos certeza ainda, né? Temos dúvida. Questões. 80% é bom, mas não é suficiente. Não é? Puxa, e agora? Não é? Bem, depois nós recebemos o quarto testemunha. Ele entra e ele diz: eu estava andando de bicicleta. Não, sim. Eu estava andando de bicicleta e eu estava andando na direção desse
Toyota azul e eu vi que ela estava usando o celular, mandando texto, lendo e mandando textos quando ela bateu o carro. Pronto. Está tudo escrito, não é? O nome dele, quando, tudo escrito para provar, não é? Então, agora, pronto, nós temos 4 pessoas. Pronto, você já está disposto a dizer quem é a pessoa que vai ter que pagar esses gastos todos? Já? Bem, quase, né? Quase acreditamos, pelo menos o mais provável é aquela motorista da Toyota azul, mas não completamente certo. É, então, o que o juiz decide é o seguinte: vamos dar um período para ver se podemos conseguir outros testemunhas para poder tomar uma decisão. Vamos dar um período para ver se podemos achar outras testemunhas. Então, um mês passa, 2 meses passam, e finalmente é marcado a segunda audiência e então chega o quinto testemunha. Ele entra no tribunal e ele diz o seguinte: eu sou o investigador da polícia. Eu fui na casa da motorista da Toyota azul e eu vi no celular dela que ela tinha apagado o que estava nas mensagens que ela estava mandando, então não tinha evidência, mas eu fui na casa da amiga dela que ela estava escrevendo e ela não tinha apagado essas coisas. Eles sabem exatamente a hora que a batida aconteceu. Então, eles viram que ela estava recebendo textos no exato momento da batida do carro. Pronto. Está escrito, assinado o depoimento do investigador. Pronto. Não temos outros testemunhos. Já pode decidir quem é o culpado. Ok. Talvez então nós podemos dizer, agora nós temos a evidência suficiente, pois temos 5 testemunhas, 5 depoimentos, e nós sabemos o que aconteceu, não é? Então, batemos aquele martelo do juiz e damos a sentença para a motorista daquela Toyota azul culpada. Você vai ter que pagar todos os gastos. Pronto. Vê como funciona. Temos que ter testemunhas competentes. Alguém mentiu, mas em todos os casos, quase sempre, né, temos este problema, né? Uma pessoa falando contra outra pessoa, nós sabemos quem mentiu agora. Agora, deixe-me criar outra história para comparar essa história com o que nós temos, a evidência, as provas que nós temos sobre aquele um homem que ressuscitou dos mortos. Provas. Agora, como seria parecido com aquela história
Mas veja como é diferente. Primeiro, existe este homem que, vamos dizer, ele diz que ele chega e escolhe 12 homens, alguns ricos, alguns pobres, alguns muito inteligentes, outros ineducados, não têm instrução nenhuma, são pescadores simples, pobres, de todo tipo, né? Dessa política, daquela outra política, não é? Todos os tipos. E eles chegam para estes 12 homens e diz: o que vai acontecer é que vai haver um batido de carro e eu preciso chamar vocês para testemunhar. E eu vou lhe dizer exatamente como acontece para que quando chegar a hora de acontecer, você já vai saber o que vai acontecer. Você vai olhar como precisa olhar, né? Pedro, você fica olhando para lá porque vem uma Toyota azul, ok? Fica olhando porque você precisa ver aquele carro e olhar e ver a cor da sinaleira, né? Para ver se está aberto ou se está fechado. Mateus, você fica daquele lado, né? 12 homens, pré-avisado o que vai acontecer antes da hora. Opa, não é uma coisa que acontece como um batido de carro, né? Acontece num segundo, 2 segundos. Aconteceu, já acabou, não é? Vai ser como uma coisa que acontece sobre um período de 3 anos, né? Você viu ele ressuscitar? Você viu as pessoas que ele curou? Você viu ele morto? Você viu ele ressuscitado? Não é? Essas perguntas assim. Então, não é mais uma batida de carro, mas ele está dizendo: eu vou para Jerusalém. Os judeus vão me condenar e me entregar aos gentios, os romanos. Eles vão me crucificar e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele falou isso para os 12 apóstolos várias vezes, não é? Antes de chegar a hora. Então, são 12, já sabem o que vai acontecer, eles já sabem que vão ser testemunhas dele dar seu depoimento escrito e nós temos em nossas mãos, não é? Não importa se passou um mês ou 2 meses. A verdade é verdade. O depoimento já foi escrito e assinado, não é? Nós já temos as nossas Bíblias. Nós já temos os fatos. Então, nós temos 12. E nós não podemos excluir nenhum destes, pois não é a palavra, a outra palavra. Às vezes eu tenho que desligar, né? Alguém. Não é uma pessoa contra outra pessoa, pelo contrário, eles todos falem a mesma coisa, não é? E nenhum deles vão ganhar nada por falar esta história, este depoimento. Muito pelo contrário, vocês sabem, eles todos perderam tudo. Todos eles, todos os 12 apóstolos perderam tudo. Jesus Cristo perdeu tudo por causa dessa história, depoimento que eles estão fazendo. Quantas pessoas vão perder tudo e inclusive a sua própria vida para defender uma mentira? Ninguém. Ninguém. Eles não estão ganhando nada
perdendo tudo. Todos eles, menos João, morreram por causa do evangelho, por causa deste evangelho. Agora, veja, nós não temos um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, como nós vimos na nossa história, embora cancelamos dois, né? Aqueles dois que estavam só falando para a sua vantagem. Nós temos 12 homens que não ia ganhar nada por sua história. Pelo contrário, perderam tudo. Até João, que não ganhou nada, pelo contrário, perdeu tudo. Ele estava preso até a morte na ilha de Patmos, não é? Ele perdeu tudo. Então, veja quanta evidência, quantas provas que nós temos. E as nossas provas, nossas evidências são indiscutíveis, ou chamamos de, são concretos. Ninguém pode, né, destruir, negar. Não, como pode? Pois nós temos 12 testemunhos. Escuta, qualquer tribunal no mundo inteiro vai ter que aceitar. Não, tudo bem. Talvez tenham os mentirosos que estão procurando condenar o inocente, não é? Não nos importa os loucos mentirosos, não é? Que não querem a verdade, querem descreditar a verdade. Nós queremos a verdade. E nós temos provas concretas, provas que não podem ser negadas, não é? Nós temos 12 homens. E em nossas Bíblias nós temos tantas pessoas que estão provando. Agora, escuta, essas não são as evidências ou provas da Escola Bíblica Mundial, ou nem de mim, é provas de Deus. Não é? Jesus é quem organizou estes testemunhas e disse a eles: vocês serão meus testemunhas em Judeia, Israel, Judeia, Jerusalém, e até os confins da terra, não é? E nós estamos nos confins da terra, aqui nos Estados Unidos, Angola, Moçambique, e nós estamos em nossas mãos os depoimentos, não é? Qualquer tribunal vai aceitar. Vai. Não vai? Claro que vai. 12 testemunhas, todos concordando. Nós temos muito mais evidência do que qualquer tribunal necessita para saber o que realmente o que aconteceu. Ele ressuscitou? Ressuscitou, não é? Nós sabemos. Veja em 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo está falando justamente sobre este assunto e ele fala sobre o evangelho, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículos 1 a 3, dizendo que o evangelho é Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Como dizem as Escrituras. Não foi somente Jesus que disse aos apóstolos, mas as Escrituras também predisseram o que ia acontecer. E nós vamos ver um pouco mais tarde na próxima evidência, prova. Mas Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Foi escrito. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Não somente Jesus disse, mas os profetas do Velho Testamento. Apareceu Jesus ressuscitado, apareceu a Pedro, mas o primeiro testemunha, né? Apareceu a Pedro e depois aos 12, na realidade, eram antes do Pedro, né? Apareceu às mulheres, se lembra?
quando as mulheres foram para o túmulo, no domingo de manhã, bem cedo, falar, Jesus apareceu e falou para as mulheres voltaram para falar aos apóstolos, e os apóstolos não acreditaram na testemunha das mulheres. Então, apareceu a Pedro, depois apareceu aos 12. Você lembra? Jesus estava, as portas estavam fechadas, os apóstolos estavam escondendo ali por causa do medo dos judeus, e Jesus entrou. Mesmo com as portas fechadas, Jesus entrou. Jesus apareceu e disse a eles: Veja, eu estou vivo, não é? Depois, ele apareceu outra vez aos 12 apóstolos, incluindo Tomé, que estava ausente na primeira visita. Depois ele apareceu a 500, mais de 500 irmãos, de uma só vez. Ele não tem nada para esconder. Ressuscitado, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Quem pode negar? Nós agora estamos vendo mais de 500 testemunhas que viram, sabem? Jesus está ressuscitado, está vivo. A maioria desses testemunhos ainda estão vivos, né? Embora alguns deles já adormeceram, ou seja, dormiram, morreram. Alguns já morreram, mas a maioria desses 500 ainda estão vivos até aquele momento que foi escrito 1 Coríntios, não é? Que foi alguns anos depois, mas a maioria ainda estavam vivos. Então, muitas testemunhas e por muitos anos. Ele está escrevendo essas coisas. E ainda ao escrever, a maioria desses 500 estão vivos para dar seu depoimento ou para dizer nada disso. Não foi assim que aconteceu, não é? Eles podiam negar, mas em vez de negar, confirmavam e confirmavam e confirmavam. Como pode negar? Não pode. São concretos. É, não pode, pois são indiscutíveis. Não dá para negar, a não ser que você é um louco e procura defender a mentira, né? Que acontece às vezes, como nós sabemos. A maioria desses testemunhos estavam ainda vivos, embora alguns deles já tinham adormecido. Depois apareceu a Tiago. Quem é Tiago? Neste contexto, está falando sobre apóstolo, desculpa, presbítero da igreja em Jerusalém. Tiago, o irmão de Jesus, não é? O irmão físico. Tinha o mesmo, a mesma mãe, mas não o mesmo pai, né? Jesus tem um pai que é Deus Pai. Então, mas seu irmão Tiago é irmão. Então, todos os apóstolos, ele apareceu outra vez, né? Então, quanta prova temos? Muito, muito, muito mais do que necessário, não é? Muito mais do que o necessário. Agora, nós vimos de Paulo, agora vemos do apóstolo, outro testemunho, João, capítulo 1, 1 João 1, 1 a 4. Mas veja com cuidado as palavras que João fala, pois são muito fortes. Nós vimos com nossos olhos, contemplamos, não somente vimos, assim como um batido de carro acontece tão rápido, e né? Um abrir e fechar de olhos e passou e não viu. Mas, neste caso, nós vimos e vimos e vimos, contemplamos. Ficamos olhando, 3 anos passaram, né? Ele vendo Jesus e nossas mãos apalparam. Essas coisas aconteceram, foi manifesto a nós, ou seja, mostrado para nós, ou seja, nós sabíamos que o que ia acontecer antes de acontecer. Tanto, Jesus nos disse várias vezes,
E tanto o Velho Testamento também profetizou que ia acontecer assim, 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 não é? Nós a vimos e damos nossa testemunha, não é? Nós somos testemunhas. Nós foi manifestada, ou seja, novamente, não apenas vimos por acaso, mas foi mostrado para nós. Antes de acontecer, ele disse a nós: okay, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso pelos judeus, eu vou ser entregue aos gentios, eu vou ser condenado pelos judeus, eu vou ser crucificado e vou morrer, não é? E no terceiro dia eu vou ressuscitar, antes de acontecer o evento. Nós lhe procuramos ou proclamamos o que vimos e ouvimos, não é? Viram e ouviram Jesus. Terceiro apóstolo, aqui dando o seu depoimento, apóstolo Pedro. Segundo Pedro 1, versículos 16 a 21, nós fomos testemunhos oculares, Pedro diz, não é? E nós temos gravado em nossas Bíblias nós, os 12 apóstolos, e nós vamos ver, primeiro João escreveu a mesma coisa, vimos com nossos olhos, não apenas João, mas nossos olhos, os 12 apóstolos, nós fomos testemunhas oculares, ouvimos quando Pedro e João e Tiago subiram naquele monte para com Jesus. Jesus foi transfigurado, ficou brilhante como o sol. E Pedro está dizendo, nós fomos testemunhos oculares. Nós ouvimos aquela voz de Deus Pai. Este é meu filho, a ele escuta, não é? Então, é interessante porque agora nós temos o terceiro de 500, mais de 500, mas nós temos agora o terceiro depoimento escrito em nossas Bíblias. Por que a Bíblia foi escrita? Para nos provar. É a palavra de Deus, não pode ser a palavra dos homens, né? Os homens não podiam ter dito antes da hora, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia, né? Mas aconteceu, bem como profetizado. Então, eles ouviram essa voz, este é meu filho amado, em quem me agrado, a ele escuta, não é? E Pedro diz, e nós mesmos ouvimos, não é? Então, estávamos com ele naquela monte. Nós temos a palavra mais firme, não é, do que os do Velho Testamento. Eles não tinham tanta prova assim como nós temos. Prova tinham, mas nós temos muito mais, não é? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal. Opa, que declaração importante, não é mesmo? É uma declaração muito importante. Então, veja, nenhuma passagem das Escrituras vem de pessoas físicas, né? Mas vem de Deus. A interpretação pessoal de pessoas, mas vem de Deus. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, não veio da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá bem claro. Pedro era um deles, né? João, Paulo, muitos pessoas ouviram, viram, escreveram, não é? Agora, por que devo acreditar nisso? Bem, prova número 2. Primeiro foi testemunhas, oculares e auditórios. Não sei como é que fala isso, né? Mas segundo, porque havia sinais.
coisas que homens não podem fazer. Só Deus pode fazer, não é? Sinais, maravilhas, para confirmar que aquela palavra é de Deus. E não é nós que estamos inventando essa prova. O próprio Deus é que nos diz, certo? Atos 2, versículo 22 e 23. Jesus, aprovado por Deus diante de vocês. Jesus, aprovado por Deus. Jesus veio como o Messias, o Cristo, o Rei, aprovado por Deus diante de vocês por muitos milagres, maravilhas e sinais. Ou seja, Deus fez milagres através de Jesus entre que Deus fez entre vocês mesmo. Vocês sabem, ele fez esses milagres na frente dos seus olhos. Vocês são testemunhas, não é? Deus fez milagres tanto através de Jesus como através de os 12 apóstolos com muitos outros que receberam poder milagroso dos apóstolos, não é? Vocês sabem mesmo? Foi feito estes milagres, provas, para vocês saber que essa palavra não é de homens, mas é de Deus. Homem não pode fazer isso, só Deus que pode fazer isso, não é? Uma vez que a palavra a confirmação, os milagres, é feito, então a palavra é escrito pelos testemunhas. Eu vi Jesus fazer, então eu estou escrevendo. Então nós temos em nossas Bíblias. Como também Hebreus, capítulo 2, 1 a 4, ele repete basicamente a mesma coisa. Ele diz, Hebreus 2, 1 a 4, é preciso que prestemos maior atenção à mensagem transmitida por anjos, falando sobre o Velho Testamento, que foi transmitido através de anjos, e por isso eles tinham essa prova, era dado pelos anjos. Então, aquela velha aliança foi tão firme, dado pelos anjos, que toda transgressão, desobediência, tinha que receber a devida punição, não é? Mas, veja, primeiramente anunciado o Evangelho, o Novo Testamento, foi primeiramente anunciado pelo Senhor próprio Jesus, ensinou inicialmente o Evangelho, depois foi confirmado para os que ouviram, tanto ouviram de Jesus e depois ouvido pelos 12 apóstolos. Deus também deu testemunha, escuta a essa, testemunho que dado por Deus, não por nós, só por Deus, não pelos homens. Homens não podem fazer aqueles milagres se Deus não estiver com eles, não é? Então, Deus deu testemunho dela por meio de sinais e maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus deu estes poderes milagrosos, primeiro aos apóstolos, segundo para os outros, através dos apóstolos. Eles fizeram milagres também para provar que era de Deus, não é de homens. Homens não podem fazer esses milagres, não é? O próprio Jesus concorda, não é só os 12 apóstolos, mas o próprio Jesus diz em Marcos 16, versículos 17 a 20. Preste atenção, ele diz, Jesus diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, eles expulsarão demônios. Eles vão falar em outras línguas. Eles vão pegar em serpentes e não vai tomar veneno e não vai fazer coisa mal algum. Eles vão expulsar demônios em meu nome, eles vão beber veneno e nada mal vai acontecer, não é? Você conhece essas passagens? Pregarão em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam.
você ouve alguém dizer, Jesus ressuscitou no terceiro dia, para provar que é de verdade o Messias. Ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as profecias do Velho Testamento e de acordo com as suas próprias profecias, né? Falou aos apóstolos. Deus mesmo confirmou a sua palavra, dando milagres, poder de milagres para os apóstolos e para muitos, e provavelmente milhares de outras pessoas, não é? Que tinham dons milagrosos. Se aquela pessoa não que ouviu o evangelho, como é que ele vai acreditar? Bem, tem milagres e vai convencer ele. Ele é testemunha. Isso já é suficiente. Tem centenas de testemunhas. Isso já é muito mais do que o necessário. Agora, fora disso, Deus também confirmou a palavra, dando poder milagroso para que, através das pessoas que iam contando o evangelho, que inclui a ressurreição de Jesus, podem acreditar com firmeza. Não tem como mostrar errado. Tem milagres. Como é que vai dizer isso não é de Deus? Porque só Deus pode fazer esses milagres. Não é mesmo? Não é verdade? Agora pergunta. Uma vez que a palavra for confirmada através das testemunhas de testemunhas oculares, auditórios, que é a verdade, a palavra de Deus, então estas verdades foram escritas, faladas por testemunhas oculares. Antes disso, né? Falado pelo Velho Testamento. Depois foi falado através dos que testemunhou. E depois foi falado, provado novamente pelo poder milagroso. Depois é escrito, né? Aquele depoimento escrito, assinado, não é? Então, está escrito, é necessário que seja provado ainda, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, ou já precisamos acreditar, pois agora já temos em mãos o depoimento dos testemunhos oculares e milagres contados pelos testemunhos oculares, e etc., etc. Já precisamos ainda hoje insistir. Nós exigimos um milagre para provar. Ainda hoje? Não. Não podemos exigir mais milagres. Veja o exemplo. Em João 20, no finzinho de João, né? Capítulo 20, versículo 31, estes milagres, então, entretanto, foram escritos para que possais acreditar. Escritos, não milagres feitos, mas escritos. João está dizendo, eu escrevi, eu sou testemunha. Eu falei, escrevi o que estes olhos viram e você pode acreditar, não é? Pois já temos testemunhos oculares, nós temos muitos testemunhos oculares, nós temos a evidência de profecia que vamos estudar ainda daqui a pouco, mas podemos acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o nosso alvo. Crer, por quê? Para ter vida espiritual, vida eterna em seu nome, né? Crendo nele, não é? Então, pela fé que nós somos salvos e nós recebemos essa fé porque nós temos uma Bíblia, não é? Nós abrimos a nossa Bíblia e vemos depoimentos, milagres e mais depoimentos e mais milagres, não é? Então nós temos mais do que o necessário
para convencer qualquer tribunal, não é? Qualquer tribunal. Uma vez a palavra for confirmada pelos milagres, pelos testemunhas, pela profecia, nós devemos crer baseado na palavra escrita, confirmada, escrita, e sem exigir continuação, mais e mais e mais milagres, pois o próprio apóstolo João disse: você precisa acreditar naquilo que eu escrevi, não é? O próprio Jesus disse, naquela oração que lemos algumas aulas antes, que Jesus quer união, não é? Quer unidade. Ele diz que os apóstolos vão dar seus testemunhos e vocês vão acreditar. E eu abro a minha Bíblia e eu acredito quando leio o depoimento dos testemunhos oculares, não é? E os milagres. Deus sempre exige que você acredita na palavra escrita depois de ser confirmada e escrita. Quem não acredita não tem desculpa. Veja o que ele continua dizendo. João diz em João 20, versículo 29, se lembra? Quando Jesus apareceu pela segunda vez entre os 12 apóstolos, Tomé estava presente. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me vistes, acreditastes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não, nós não temos que exigir mais milagres, pois ele não revelou mais nada nova. Ele revelou no primeiro século, há 2000 anos atrás. E ele revelou e nós cremos, porque João, como ele diz, escreveu. Eu estou escrevendo essas coisas para você crer, não é? Ter fé. Então, não precisamos mais milagres. Inclusive, poderíamos ver muitos outros exemplos. E se vocês têm perguntas ou dúvidas, podemos investigar outros exemplos que mostram, não, nós não podemos exigir mais outros milagres para confirmar, não é? Em terceiro lugar, prova número 3, profecia. E eu gosto tanto dessa prova, pois é concreto, é tão certo, não tem dúvidas. Não tem como dizer, isso é mentira. Não. Não. Como é que pode? É indiscutível. É completamente impossível adivinhar coisas que foi usado. Não pode adivinhar o que foi profetizado no Velho Testamento e cumprido no Novo Testamento. Está entendendo? Só um exemplo, ok? Jesus, vamos imaginar alguém dizer, um tal pessoa diz que vai nascer amanhã ou no mês que vem uma pessoa chamada João. Vamos dizer, vai nascer um João na cidade de Uambo no mês que vem. É possível que vai acontecer? Não. É provável que vai acontecer, não é? Mas, escuta, que tal? Vai nascer daqui a 700 anos, não é? Uma pessoa chamada Jesus, ou Cristo, ou Filho de Deus, na cidade de Mutarara, uma vila pequena.
daqui a 700 anos. Pois quando profetizou sobre o nascimento de Jesus, ou a crucificação e ressurreição de Jesus, Belém era um povoado bem pequeno, né, naquele tempo. Então, é, essas profecias são impossíveis. Ou seja, quando nós acrescentamos mais coisas, multiplica a improbabilidade, não é? Fica impossível. Logo, logo fica impossível, não é? Como podemos imaginar? Só vendo alguns exemplos. Profecias do Velho Testamento que foram cumpridos no Novo Testamento. Ele será descendente de Davi. Opa, complicou muito. Nascerá na cidade de Belém. Nascerá de uma virgem. Agora já é impossível, impossível alguém nascer de uma virgem, mas foi profetizado. Nós sabemos onde foi cumprido, não é? Haverá matança de inocentes em Belém. Aconteceu. Como é que ia profetizar isso, não é? Não tem como. Fugirá do Egito, não é? Foi. Aconteceu. Pregará em Galileia. Como é que eles podem imaginar isso? Não pode. Será desprezado pelos judeus, entrará aquela entrada triunfal em Jerusalém, num jumento. Como é que eles podiam profetizar todas essas coisas? Cada coisa que você acrescenta multiplica a improbabilidade. Fica logo impossível, não é? Impossível. Como nós podemos imaginar, aqui são 24 ilustrações. São muito mais, eu nem sei quantos, né, que tem. Aqui é uma outra lista de outro lugar que basicamente é a mesma coisa, que mostra quando foi profetizado, quando foi cumprido, né? No Velho, no Novo Testamento, e nós temos tantos exemplos, né, para complicar. Já é muito mais do que impossível, mas acertou. Cada profecia foi exatamente cumprido. Cada um. Como Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E foi isso mesmo que ele fez. Prova número 4. Arqueologia. Eu gosto demais de arqueologia. Estes cientistas, não é, vão para certos lugares e começam a cavar, não é? Eles começam a pegar uma pá e começam a procurar evidências, não é? Evidências de uma cidade, Sodoma e Gomorra, por exemplo, acharam. Pode provar. A Bíblia diz que caiu granizo de sulfur. Eu esqueci o nome agora. Acharam exatamente isso. Acharam. Tem exatamente o lugar. Sabem exatamente onde foi. Agora, eles sabem exatamente onde Jesus morreu. Eles sabem onde tem, como é que chama? Gólgata. Eles sabem. E carvaram, acharam, descobriram tantas coisas, milhares de cavações na região da Ásia, onde esses fatos aconteceram, né? Que revelam artefatos provando que a Bíblia falava muitas coisas da história daquela época, inclusive não apenas artefatos, mas
literaturas, manuscritos, milhares de manuscritos, não é? Então, acharam, como, por exemplo, cidades. eh, eh, Nós podemos ainda hoje ir para a cidade de Jerusalém, né? Sabemos, podemos entrar no avião e chegar lá em Jerusalém, né? Eu não avisaria, talvez estão ainda lutando, né? Pois todo mundo quer Israel. Pronto. Eles sabem as coisas que a Bíblia fala, subiram para Jerusalém, por exemplo. Subiram para o americano, subiram significa foram para a direção norte. Mas para os judeus, não. Subir significa estar subindo o morro, né? Pois Jerusalém foi construída sobre a montanha Sião, não é? Então, nós temos provas e mais provas e mais provas. Geografia, os animais, nós sabemos que tipo de animais viviam lá e que tipo de animais não vê nada, não é? Geografia, animais, comidas que eles comiam e as comidas que eles não comiam, não é? A cultura, nós sabemos, por causa das cavações que podemos, moedas daquela época. Se lembra, Jesus falava sobre de quem é a imagem nessa moeda? Eles sabiam, né? É de César, né? O imperador romano. Então, nós achamos aquelas moedas com a imagem de imperador ou César, não é? Nós temos prova, mais prova, mais prova, mais prova para a Bíblia, pois fala a verdade, não é? Eu peço perdão antecipadamente, eu não quero ofender ninguém. Por favor, me perdoe. Mas eu queria lhe desafiar a ver um vídeo. Eu tenho aqui, eu empresto para pessoas, então não sei onde está no momento, mas você pode assistir completamente no YouTube. Eu coloquei aqui o endereço no YouTube, onde você pode assistir este vídeo, que mostra tão claramente a diferença entre escrituras verídicas e falsas, simplesmente falsas, não é? Como pode saber? Puxa vida, eu peço que leia escuta esses vídeos, você vai ficar chocado. Eu fiquei chocado quando eu vi, eu pensei, uau! Assim você pode comparar escritas legítimas e escritas puramente falsas, inventadas por homens, simplesmente, não é? Aí você pode ir para este local no YouTube e assistir. Ah, é chocante. Você vai ficar chocado comparando a mentira e a verdade, simplesmente, tranquilamente. Pois uma guerra, por exemplo, nas escritas falsas, incluindo milhões de soldados, não pode acontecer sem nenhum artifício existente no mundo para provar. Quando a Bíblia fala Jerusalém, você pode ir lá até hoje. Mas a cidade naquelas escritas falsas, nenhum dos lugares foi achado até hoje. Nenhum. A comida não existe. Os animais, epa, no lugar errado. Elefantes? Em África do Sul? Não, não tem. Não é. Errou tudo. Você vai ficar chocado quando você vê o falso, comparando com o legítimo, não é? Então, eu peço perdão, eu não quero ofender ninguém, mas eu imploro, analise por você mesmo. Vê, compara as
provas dessas escavações arqueológicas. Número 5. É 5? Eu acho. A prova ácida. Eu não quero gastar muito tempo com isso, porque é muito complicado, mas quando você consegue compreender, uau! É amazing, muito amazing. A prova ácida, na realidade, não tem nenhuma ácida, ok? É só a expressão para mostrar que é impossível enganar usando essa prova. É impossível, não pode. É o seguinte: quando você escreve uma coisa, vamos dizer 100 anos, você escreva história mais de 100 anos depois da história, você pode escrever o que quiser, pois não há ninguém para negar. Já morreram, né? Está entendendo? Mas, como nós vimos, a maioria deles, quando Lucas estava escrevendo Atos, a maioria, 1 Coríntios, a maioria deles ainda estão vivos. Você pode consultar. Mais de 500 viram, testemunharam. E você pode perguntar a maioria deles, pois a maioria deles ainda está com vida. Mas se você tenta escrever mais de 100 anos, 150 anos depois, desculpa, não tem ninguém para confirmar. Você pode escrever o que você quiser e ninguém existe para, né, dizer não. Não foi assim. Eu vi, eu estava. Não tem ninguém. Por isso, a prova ácida é uma prova que você não pode brincar. Não pode, não pode, né? Ok. É, se você quer muitas explicações sobre isso, você pode consultar um dos cursos no Instituto Bíblico Online, que todos têm a possibilidade de assistir no Instituto Bíblico Online. Luiz Pereira é um dos é o diretor, e ele pode dizer quando é que vai passar esse curso, né? Eu quero assistir, mas você pode assistir este curso, Evidências Históricas do Cristianismo, por um dos meus professores, Ed Wharton. Infelizmente, este nosso irmão Ed Wharton tem 96 anos, está com câncer e está ficando bem doente por esses dias. Ele mora aqui em Lubbock, no Texas, conosco. Somos bons amigos há muitos anos, 40 e tantos anos. Ore por ele. Ele é um irmão tão bom, mas está nos últimos dias da sua vida. Mas nós temos o livro, né, em português também. Eu não sei onde você pode conseguir, mas sim, eu sei onde você pode conseguir. Você pode ler esse livro online na biblioteca assim, você pega dessa biblioteca, eu não sei os detalhes, mas Natan pode te ajudar em achar essas coisas. Você tem acesso a ele ah, no internet online, mas é um curso muito envolvido, muito forte para crescer a fé de muitos. Então, no meio de milhares de denominações, 47 mil denominações, como podemos achar a verdade? Pois há 47 mil doutrinas diferentes, muito mais do que isso, mas certa. Cada igreja tem a sua, né, doutrina diferente, prática diferente. Então, nós temos que lutar para achar a verdade. Que nós vimos já como a Bíblia enfatiza tanto a verdade. E vamos ver ainda muito mais.
um dos problemas graves é que nós não sabemos como interpretar a Bíblia. Como podemos interpretar? Pois é óbvio, eu digo que são, vamos dizer, regras de interpretação óbvias. Depois que você ouvir agora, você vai pensar, bom, é claro que sim, não é? É bom pensar antes para poder aplicar bem as regras de interpretação bíblica. Regras óbvias de interpretação. Bem, veja, vamos chamar a regra 1. Tem um título muito estranho, mas é simples. O específico exclui o genérico. Bem, vamos investigar e vamos ver que, é claro, é óbvio que é assim. Ele diz que em Gênesis capítulo 6, Deus disse, fará uma arca, um barco de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de pitch por dentro e por fora, né? Que sela aquela madeira de cipreste para que a água não pode deteriorar a madeira. Vocês sabem que nós sabemos onde está os restos da arca de Noé em cima das montanhas de Arate, é assim que fala, eu esqueço o nome, né? Eu conheço em inglês, mas eu esqueço em português. É, a arca ainda existe, é petrificada hoje, mas nós podemos achar os pregos de metal e as bandas de metal que ia, né, segurando as madeiras de cipreste. Bem, saí do ponto um pouco. Deus mandou a Noé fazer uma arca de madeira de cipreste. Cipreste é uma madeira específica. Quando Deus manda, faça de uma maneira específica, automaticamente isso exclui todos os outros, não é? Não pode usar pinho, maçaranduba, né? Madeira do Brasil, etc. Tem muitas e muitas madeiras. Angelim, eu não conheço muitas madeiras, mas existem muitas madeiras. Deus especificou uma madeira específica, provavelmente mais resistente, etc, etc, né? Durou muitos anos. Agora está nas montanhas de Arate. Arate, eu não sei como é que fala. Agora, é feito de madeira de cipreste, revestido por pitch por dentro e por fora. Automaticamente, isso exclui todas as outras opções. Não pode usar outras madeiras. Ele especificou que madeira usar, não é? O específico exclui o genérico. É natural, é claro que é. Como, por exemplo, eu já ouvi pessoas usar na ceia do Senhor pães fermentadas, ou feijão e Coca-Cola, ou suco de laranja, ou sei lá, muitas outras coisas, mas não pode. Pois Jesus especificou pães asmos, pães sem fermento, fermentação, e suco de uva, ou eles chamavam de vinho, que para nós chamamos de suco de uva, ou vinho também, né? Podemos explicar isso em outra oportunidade, mas então, nós vemos que quando Deus especifica, faça assim, ou até mesmo dá um exemplo. A igreja fez assim, nós seguimos. Pois ele mandou cantar, não é? Por exemplo, não tocar. Nós temos que tomar cuidado
para deixar de fazer o que nós queremos. Pois quando Deus especifica, nós temos que fazer do jeito que Deus manda, não do jeito que queremos. Pare com isso. Pare de fazer do jeito que quer, criando 47 mil denominações. Pare de seguir as palavras dos homens. Vamos seguir unicamente a palavra de Deus. Amém? Somente assim podemos unir na palavra de Deus, não na palavra dos homens. Se Deus especifica, vamos seguir o que Deus falou. Nada mais, nada menos, não é? Pois o específico exclui as outras opções todas, não é mesmo? Regra número 2, igualmente óbvio, temos que estudar, traduzir, interpretar a Bíblia de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu sei, outra vez temos um título muito estranho, mas veja como funciona isso. Nós não podemos ir para a Bíblia para justificar nossas tradições. A Bíblia não foi escrita para provar que a nossa doutrina é a doutrina correta. A Bíblia não foi escrita para ser usada dessa maneira. Isso é como torcemos a verdade, não é? Nós estamos forçando a Bíblia para concordar conosco, em vez de ir para a Bíblia, né? E ver o que Deus diz e dizer é assim como Deus diz, não como os homens dizem. Nós não estamos indo para a Bíblia para forçar a Bíblia para dizer o que nós queremos dizer, defender nossas tradições. Nós estamos indo para a Bíblia para descobrir quais são as nossas tradições, o que devemos praticar, pregar, ensinar, não é? Nós não podemos torcer os sentidos originais. Vamos voltar para o sentido original e aplicar para a nossa cultura hoje, não é? Não podemos mal usar o que a Bíblia diz. Número 3, obviamente, super óbvio, não é? Não podemos tirar versículo do seu contexto bíblico. Isso, isso é como nós podemos torcer a palavra de Deus, a verdade de Deus. Veja comigo, isso vai chocar um pouco, mas veja. Em Mateus 18, versículo 20, eu já usei essa passagem muitas vezes fora do seu contexto, pois eu não percebi o contexto. Onde se reúnem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu nunca percebi que eu estava usando fora do contexto, não é? Mas muito fora do contexto. Então, veja, o que é que está dizendo e quem são estes dois ou três dentro deste contexto? Veja, versículos 15 a 17, para ver qual é o assunto, o que é o contexto bíblico. Então, estamos voltando só a alguns versículos onde está escrito, Jesus diz, se teu irmão pecar, vá. Se ele vai repreender ele, só você e ele, né? Conversam vocês dois só sobre o pecado que ele cometeu ou talvez cometeu, não é? Se ele aceitar, perfeito, já ganhou seu irmão, não é? Pronto. Mas se não aceitar, leva um ou dois testemunhas com você para poder confirmar a verdade. Testemunhas para confirmar a verdade, nós conhecemos. Para que não acusamos alguém falsamente.
não é? Mas, pelo contrário, para confirmar a verdade. Então, quem são os dois ou três dentro deste contexto? São aqueles que estão confirmando uma acusação contra uma pessoa que está pecando, não é? E ainda não se arrependeu. Então, leva uma ou duas pessoas. Para que, pelo depoimento de duas ou três pessoas, cada fato pode ser estabelecido. Então, onde são dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja o que está acontecendo. Ele está dizendo que não é estes dois ou três condenando ele até a morte, como uma ilustração do Velho Testamento, ou condenando ele para que ele se arrependa, né, como um exemplo do Novo Testamento, como Jesus está dando, é uma condenação que Deus está fazendo com eles. Aí eu estou no meio deles. Jesus, Deus está no meio deles, não é? Opa! É uma repreensão de um irmão que está, ou uma irmã, pecando e não se arrependeu. Então, vamos ter que tomar conta, assumir a responsabilidade de sempre que usamos qualquer texto bíblico que estamos usando dentro do contexto bíblico, não é? Então, nós vemos que se não usamos o contexto, nós podemos dizer o que queremos dizer, não é? Talvez ninguém vai perceber, não é? Então, regra 4. Essa vai ser um pouco maior e temos só poucos minutos, mas queremos tomar toda a certeza sobre seguir os exemplos dos apóstolos. E Jesus disse sobre essa pedra, o fato que ele é o Cristo e o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, né? Agora, Jesus, pessoalmente, começou a sua igreja? Ah, ah, não começou pessoalmente. Ele ascendeu, se lembra? A igreja começou em Atos 2, em dia de Pentecostes. E Jesus ascendeu no Atos capítulo 1, talvez 40 a 50 dias antes. Jesus não edificou a sua igreja pessoalmente, mas sim, ele mandou e preparou os 12 apóstolos para fazer exatamente isso. Quando Jesus estava com os 12 apóstolos, logo antes que ele foi crucificado, em João 14, versículo 26, Jesus disse aos 12 apóstolos: o Espírito Santo virá, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que tenho dito a vocês. Duas coisas. O Espírito Santo vai ensinar a todos os 12 apóstolos todas as coisas. E número 2, que ele vai lembrar a vocês cada palavra que eu já falei, cada coisa que eu fiz. Ainda bem, porque eles escreveram anos depois, não é? Embora a maioria dos testemunhos ainda estavam vivos, mas escreveram anos depois. Como é que eles podiam lembrar todos os detalhes? Pois o Espírito Santo ensinou a eles, não a todos, aos 12 apóstolos, todas as coisas e fez lembrar de tudo que Jesus tinha falado. Não era mais ninguém, só os 12 apóstolos. Não fique pensando que você é profeta. Não fique pensando isso. Opa! Pois nós vamos estudar em outra lição sobre ainda há profetas, como nós vemos no Novo Testamento, no Velho Testamento. Só os 12 apóstolos de Jesus. Não há apóstolos de Jesus hoje. Leia Atos capítulo 1 para ver as qualificações, não é? Não há apóstolos hoje. Só
os 12 apóstolos de Jesus sabiam como ele queria a sua igreja. Jesus falou pouca coisa sobre como a igreja deve ser. Ele deixou os apóstolos para fazer isso. Ele foi embora. Está sentado no trono com Deus Pai para reinar no seu reino, não é? Sim, o reino está acontecendo agora. Começou no dia de Pentecostes, em Atos 2. Ninguém mais sabia essas coisas. Só os apóstolos sabiam. E não era só nós seguirmos os mandamentos dos apóstolos, mas principalmente os exemplos deles. Sabe por quê? Porque eles escreveram poucos mandamentos, alguns, sim, sem dúvida, mas a maioria daquilo que eles nos escrevem é exemplos deles. A maioria da maneira que conhecemos como a igreja no Novo Testamento deve ser é através dos exemplos dos apóstolos. Entenda? A maioria que nós temos. Como sabemos como deve agir o discípulo de Jesus? Só pelos mandamentos? Os mandamentos são extremamente importantes, mas principalmente sabemos como andar como Jesus, observando como Jesus andou, seus exemplos. Da mesma maneira, nós sabemos como seguir Jesus hoje através dos exemplos dos apóstolos, pois eles imitavam Jesus também, não é? Todas as primeiras igrejas de Cristo, não uma denominação de hoje, não pensa isso. Nós estamos, quando usamos essa expressão igreja de Cristo, estamos exclusivamente falando sobre a igreja no Novo Testamento. Mais coisa alguma, entendeu? Não aceitamos, não somos uma denominação. Rejeitamos isso. Isso é de homens, não de Deus, certo? Deus diz que há uma igreja. Os homens dizem que são 47 mil. Desculpe. Deus ganhou. Deus triunfa. Deus tem a verdade. Nós não temos. Somos muito orgulhosos. A verdade está na Bíblia. Só os apóstolos sabiam começar as primeiras igrejas. Se não fosse, então eles começariam a igrejas como no Velho Testamento, mas não fizeram. Fizeram igrejas do Novo Testamento. Somente eles sabiam como deveria ser a igreja do Novo Testamento. Ninguém mais sabia. Como, por exemplo, quando devemos tomar a ceia do Senhor? Devemos tomar uma vez por ano? Ou uma vez por mês? Ou uma vez por semana? Ou diariamente? Né? Bem, Atos 20, versículo 7 diz que eles reuniam na primeira, para partir o pão no primeiro dia de cada semana. O exemplo. Não temos nenhum mandamento, mas temos um exemplo. Devemos seguir. É necessário seguir os exemplos dos apóstolos. Qual é a sua opinião? Ou melhor, qual é a opinião de Deus? O que é que a Bíblia diz? Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículos 1 e 2, tornem-se meus imitadores, Paulo está dizendo, como eu sou de Cristo. Agora sim, claro. Agora, isso significa fazer não apenas o que ele manda, mas o que ele pratica, o que ele faz, não é? Eu imito Cristo, então você pode me imitar e vai estar agradando Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês, não é? Ok. Ele agora está dizendo, siga meus
exemplos, tradições e exemplos. As suas ações e não somente seus mandamentos, não é? Siga o que ele faz, o que ele pratica, não é? Paulo insistiu em nós seguirmos. Em capítulo 4, versículos 16 a 21, exorto-vos, pois, a serdes imitadores de mim, pois por esta causa eu lhes enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, fiel, ele é fiel, e ele vai lembrar dos meus caminhos, meus exemplos, minhas tradições, meus caminhos. Não apenas os seus mandamentos, os seus exemplos, não é? Que lhe lembrará dos meus caminhos em Cristo Jesus, como eu ensino em todos os lugares de todas as igrejas. Algumas pessoas não gostam de igrejas sendo todos iguais. Paulo gosta muito. Ele diz, me imita. Ele diz, siga meus caminhos. Ele diz, segue meus exemplos. Assim como eu sigo os exemplos de Cristo. Eu ensino as mesmas coisas em todos os lugares, em todas as igrejas, não é? Então, ele gosta muito de igreja sendo igualzinho, não é? Sim, claro que há coisas diferentes, falamos línguas diferentes, usamos roupas diferentes, né? É claro que tem coisas diferentes, mas as coisas que ele exemplifica, modela, mostra, seguimos, pois queremos unidade. E a única maneira de conseguir unidade é seguir os exemplos. Não tem outro jeito de concordar, não é? E chegar à mesma conclusão. Então, Timóteo vai lembrar vocês dos meus caminhos, das coisas que eu sempre falo em todo lugar. E se por acaso não queremos seguir os exemplos, caminhos, tradições do apóstolo Paulo, dos apóstolos, e aí? Devemos esperar receber o quê? Vai acontecer? Vai ser mal? Se nós não seguimos, como o apóstolo Paulo, né, ensinou aos coríntios, eles não seguiam. Eles falavam em outras línguas sem interpretar na igreja. Paulo disse, não pode, não pode. Algumas igrejas em Corinto, né, eles falavam mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Paulo diz, nada, não há edificação. Cale-se. Ele falou 3 vezes, né? Cale-se na igreja. A não ser que tenha interpretação, né? Pois assim tem edificação. Então, ele está dizendo, siga meus exemplos. É necessário seguir seus exemplos. É só assim que vamos ter unidade. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 18 a 21, alguns foram arrogantes, alguns dentro da igreja em Corinto, falando outras línguas sem interpretação e etc. Né? Ele vai tratar disso, e nós vamos tratar disso em 1 Coríntios 14, no futuro, logo. É como se eu não tivesse para vir até vocês, mas eu virei a vocês em breve, se o Senhor quiser, e então não saberei a palavra, mas o poder daqueles orgulhosos, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Quer que eu for visitá-los com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? Quer que eu venha com uma vara? A minha mãe, quando eu fazia mal, desobediente, a minha mãe disse, vai para aquela pé de pêssego
e tira um galho e eu vou te disciplinar. E disciplinava mesmo, não é? E eu não gosto de receber uma vara. Paulo diz: o que você quer? Quer a vara? Então, obedeça. Pare de falar em outras línguas na igreja sem intérprete. Pare de falar mais de uma pessoa de vez na igreja. Falou bem claro. Pare, cale-se, não é? É? Então, vamos tomar cuidado, pois se não queremos seguir os exemplos e os mandamentos também, é claro, vamos esperar o quê? A vara. Graças a Deus que os coríntios se arrependeram, né? Mudaram os seus jeitos, né? Endireitaram-se para parar de fazer como Paulo mandou, não é? Então, alguém pode dizer, mas eu já ouvi pessoas dizerem, né? Se não for uma questão de salvação, então Deus não importa como nós reunimos, Deus não importa como fazemos o nosso culto. Hã? Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, se você não fizer o que eu mando, o que eu, as minhas tradições, os meus exemplos, os meus caminhos, se não fizer, então, quer o quê? Que eu venha com vara? Paulo diria a mesma coisa para nós, que não obedeçamos o que praticamos na reunião da igreja. Diria a mesma coisa, não é? Paulo é quem está mandando, eu não. Deus é quem está mandando através do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, não é? Alguns dizem, não, se não é uma questão de salvação, então pode adorar como quiser. Mentira! Não é verdade. Mas o que o apóstolo Paulo mandou? Siga meus exemplos, tradições, os meus caminhos, como eu ensino, como eu pratico em todos os lugares, em todas as igrejas. Não é? Interessante, os apóstolos nos mandam seguir o modelo. Ou nós temos que seguir o modelo. Você sabe o que é o modelo de fazer bloco, né? Uma forma, chamamos. Forma de bloco. Então, você pega e cada um sai igualzinho, mesmo tamanho, mesmo furinho, né? Mesma coisa. Tudo igual. Não é mesmo? É mesmo. Então, se não fizermos, seguirmos o modelo, então vamos chegar a que conclusão? Eu lhe digo, nós vamos ter 47 mil denominações cristãs. Que vergonha. Que vergonha. O mundo está olhando. 47 mil denominações cristãs? Que vergonha. Não sabemos amar. Somos muito orgulhosos, não é? Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 19. Preste atenção. Irmãos e irmãs, sede imitadores de mim e observar os que andam conforme o padrão que vocês têm em nós, os 12 apóstolos. Porque muitos andam entre nós, os apóstolos, daquele tempo, né? No tempo dos 12 apóstolos, de quem vos tenho dito repetidamente, e agora eu vos digo outra vez, mesmo chorando, que não são nossos irmãos em Cristo. Não são irmãos. Mesmo se chamamos de irmãos, não são irmãos. Que são inimigos da cruz de Cristo. Nós não somos irmãos em Cristo. Eles são inimigos de Cristo. Todo inimigo de Cristo não é nosso irmão, não é? Não é a irmão ou irmã
dos membros da Igreja de Jesus. Não. São inimigos da cruz de Cristo. Sim, seu destino é destruição. Parece salvação para você? Destruição, perdição. Seu Deus é sua barriga. Em sua glória, essa é a sua infâmia, já que se preocupam apenas sobre as coisas terrenas. O que devemos fazer com os que rejeitam o caminho, exemplos, padrão dos 12 apóstolos? O que devemos fazer com essas pessoas que rejeitam a forma de doutrina? O que a Bíblia nos ensina? Você vai aceitar? Romanos 16, versículos 17 e 18. Agora peço a vocês, irmãos, cuidado com quem está causando divisão e blocos de tropeço. Contrário ao ensino, vocês aprendeu dos apóstolos do primeiro século, não modernos. Nós não podemos aceitar. Afaste-se deles. Claramente. Uau, e chocante. Afaste-se deles. Não é a minha palavra. Não é o que a escola bíblica diz, é o que Deus diz. É um mandamento de Deus, não de mim. Deus é quem manda. Afaste-se deles. Parece muito forte. É porque eles não estão servindo nosso Senhor Cristo, mas os seus apetites, os seus próprios desejos, e pela suavidade e discurso lisonjeira, enganam-se os corações dos incautos, dos novos cristãos, novos convertidos. Eles não sabem, né? Eles não conhecem, então são fáceis de enganar. Você foi enganado? Uau! Muitos hoje em dia dizem: o Senhor me revelou, né, tal coisa. Realmente? O que a Bíblia diz sobre isso? Será que a palavra de Deus ainda está sendo revelado? Será que o evangelho ainda está sendo entregue de Deus para os seres humanos? Será que pessoas hoje em dia estão recebendo revelações para mudar o Novo Testamento? Será que as pessoas hoje em dia recebem revelações? Gálatas 1, 6 a 9 diz: eu fico chocado de que estejam passando tão rapidamente daquele que chamou vocês na graça de Cristo para o evangelho diferente. Pois eu conheço vários evangelhos mentirosas. Você conhece? Existem vários evangelhos que não é de Deus. Não é. E você conhece estes evangelhos mentirosos? Conhece o evangelho verdadeiro? Não é bem que eles querem criar um outro evangelho. Que realmente o que acontece é que eles querem perturbar, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas mesmo que nós, os apóstolos, ou até um anjo desce dos céus pregando um evangelho que vai além das coisas que nós pregamos no primeiro século, que seja amaldiçoado, ou seja, condenado. Como Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, será condenado ao inferno.
Simplesmente. Quem perverter, ou quem crer, aceitar seguir evangelho pervertido, desculpe, será condenado. Veja. Mas mesmo que nós ou um anjo vindo do céu prega evangelho que seja amaldiçoado, e ele não para aí. Ele continua dizendo outra vez, para dar ênfase muito maior ainda. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém prega para você um evangelho diferente, ou que vai além do que nós pregamos no primeiro século, e ele seja condenado, amaldiçoado, anátema, não é? Condenado ao inferno, mesmo se for um anjo do céu. Satanás se apresenta como um anjo do céu, não é mesmo? É. Amaldiçoado. Haverá alguém para apresentar, eu ouvi de Deus, ele me revelou que, né? Mudando o que ele já falou no primeiro século? Desculpe, não tem isso. Segundo Tessalonicenses 2:15, portanto, irmãos, permanecei firmes e mantenha as tradições que vocês foram ensinados pelos 12 apóstolos, seja pela palavra ou por epístola nossa, não é? Se alguém não obedecer à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, e não associar-se com ele, para que ele se sente envergonhado. Sabia que está na Bíblia? Está. No entanto, não o trata como inimigo, mas admoesta-o como um irmão. Irmão, isso não é o Evangelho de Cristo. O que você está pregando e obedecendo não é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de homens. Depois nós vamos falar sobre dois outros evangelhos extremamente comuns em nosso mundo moderno, não é? Apenas os 12 apóstolos começaram as primeiras igrejas porque mais ninguém sabia como devia ser. Por favor, preste atenção. Segundo Timóteo 1:13, seguimos com fé e amor em Cristo Jesus o padrão das sãs palavras. Há um padrão para seguir. Ele manda, segue o padrão. Os ensinamentos saudáveis dos quais ouviram de mim, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, mesmo o evangelho, mesmas coisas. Palavra padrão ou forma ou modelo é palavra tupos na língua grega. Forma, modelo, padrão. 1 Coríntios 4:16 e 17. Te admoesto, mandou meu filho espiritual na fé, Timóteo, ele é fiel, ele vai lembrar vocês dos meus caminhos, como eu ensino em todos os lugares, em todas as igrejas. Jesus não nos ensinou tudo sobre a igreja pessoalmente. Ele e a fazerem isso, somente os apóstolos sabiam como era a igreja. E eles ensinaram a nós, principalmente por meio de exemplos bíblicos, não, geralmente não por mandamento. Na verdade, muito do que sabemos sobre como a igreja deve funcionar, como deve ser a nossa reunião, é só dado a nós através dos exemplos dos apóstolos. Em muitos casos só temos isso para nos ensinar. Não temos outra coisa, a não ser opiniões, palavras dos homens,
que nós cria 47 mil denominações vergonhosas, não é? Eu estou fora de tempo. Por favor, vamos terminar lembrando que só Jesus, só as palavras de Jesus vai nos julgar no último dia. Não as palavras do seu pastor, não as palavras de Timóteo ou da Escola Bíblica Mundial, mas as palavras de Jesus, que ele deu através dele mesmo e através dos 12 apóstolos. Não é? Se você não estiver disposto a seguir, eu imploro, cuidado, cuidado, pois ele virá e a vara dele, ele vem trazendo na mão. E ele vai julgar. E cada um de nós, individualmente, vamos ficar perante o juízo de Jesus Cristo. Esteja preparado, sabendo o que é o evangelho legítimo. Por favor, pois a maioria dos cristãos hoje nem conhecem o evangelho de Jesus. Eu sei, é muito chocante, mas o diabo é muito sutil. Por favor, ore comigo e vamos depois responder algumas perguntas. Oremos. Deus poderoso, te louvamos e agradecemos. Nós não sabemos o que fazer, pois nós somos muito ignorantes da sua palavra. Imploramos que nos guie, nos mostre direto da sua Bíblia, da sua palavra, o que é que o Senhor quer, pelo qual seremos julgados. Por favor, Pai, ajude-nos a abandonar o que o homem nos manda, para aceitar somente o que o Senhor nos manda. Por favor, nos ajude, nos guie, nos ajude a ter as palavras que vêm direto do Senhor para podermos conhecer e praticar o que o Senhor nos fala, nos manda. Imploramos igualmente pelas nossas famílias. Por favor, Pai, queremos amar nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, pais, irmãos, parentes, amigos, amados. Por favor, Pai, imploramos pela salvação de cada um deles. Imploramos, Pai, que nos abençoe com a verdade, a sua verdade, não a nossa, não a verdade dos homens, só a sua verdade. Por favor, Pai, nos ajude. Que seja feita a sua vontade. Aguente firme em nossos corações o que o Senhor deseja. Abençoe a cada um ouvindo hoje, para que tenha a firmeza de ouvir, estudar a sua palavra e nada mais. Ajude-nos. Por favor, imploramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço